Muito bem, gostaria de gravar um pequeno vídeo fazendo uma pequena reflexão sobre algo que tem me incomodado bastante nos últimos tempos, que é justamente o fato dos nossos jovens, né, que iniciam no seu ministério, serem facilmente abatidos e fracassarem na fé. Quantos jovens que nós conhecemos que iniciaram uma caminhada ministerial, exercendo seus ofícios na igreja, tanto como obreiros, pregadores, ou até mesmo cantores, que depois de 2, 3, 4 anos, fracassaram na fé, e hoje nem mesmo estão mais na igreja. Por que estas coisas acontecem? Geralmente nós colocamos a responsabilidade em cima nos ombros dos próprios jovens, dizendo que a culpa é deles por terem esfriado, por terem deixado se iludir pelas coisas do mundo. Mas eu entendo que não é somente deles essa responsabilidade. A igreja, como corpo de Cristo, existe justamente para tentar fazer com que estes jovens tenham sucesso nos seus ministérios e permaneçam na igreja, permaneçam até o fim da sua jornada e não retrocedam, não abandonem, não se afastem da fé. Mas é o que nós temos visto com grande frequência, em números cada vez maiores, e isso deve nos tirar a nossa paz, deve nos trazer uma grande preocupação. Afinal de contas, ninguém quer perder os seus jovens, que é a força, a mão de obra, né, mais efetiva, né, e é para ser, ou pelo menos esse é o sentido correto da coisa, aqueles que vão substituir as velhas gerações, né, essas novas gerações serão os que substituirão os obreiros de antigamente, os pregadores, os pastores, que já estão findando a sua trajetória. Mas por que isso acontece? Eu entendo que, infelizmente, os jovens que iniciam no ministério são colocados como jovens recrutas inexperientes num campo de batalha e acabam sendo alvo fácil do inimigo. Facilmente são abatidos. E isso é preocupante, porque além de ser, sim, uma questão de que há uma parcela de responsabilidade nos ombros dos próprios jovens, mas eu entendo que a falha maior está na negligência, né, que os líderes e os pastores, né, têm tido com esses jovens, de não instruí-los corretamente acerca de como funciona a questão ministerial. Nós temos muitas projeções, né, dado ao que se tornou o mundo gospel hoje, essa indústria, né, de ministérios em que você vê realmente o ministério como algo de projeção pessoal, para ganhar dinheiro e ter uma boa vida, né, em que você participa de grandes eventos, ganha um bom salário, e ainda por bônus está fazendo a obra de Deus, né, como se entende hoje a questão ministerial, né. Eu já expliquei isso em outros vídeos, né, que surgiu aí com os grandes congressos, né, essa ideia de que ministério de sucesso é um ministério próspero em que você tem agendas cada vez maiores, eventos cada vez maiores, e de quebra ganha um bom dinheiro com isso, né. Nós temos os pastores evangélicos e pregadores itinerantes, né, muitos deles, né, aqueles de sucesso pelo menos, com uma boa vida, né? Uma boa vida financeiramente falando. Mas isso acaba atraindo a atenção dos jovens, né? E eles veem essa projeção como sendo algo que vai acontecer com eles também. Então eles têm esse sonho, né, de cada vez crescer mais, entre aspas, né, ministerialmente falando. Só que às vezes eles veem que com o passar do tempo este sonho não se concretiza, estas agendas não vêm, e esses congressos cada vez maiores não vêm. E aí eles começam a se frustrar. Sem falar no fato de que o tempo que eles deveriam passar na presença de Deus, né, criando aí uma estrutura bem fundamentada, numa comunhão real com Deus, numa espiritualidade genuína, eles negligenciam esse tempo, indo já para a ação, né? Porque o jovem, ele tem essa característica intrínseca nele, né? Ele quer realmente fazer as coisas, né? Ele tem toda aquela energia e aquela predisposição, então ele quer fazer, ele quer estar envolvido e cada vez mais pegando responsabilidade sobre os seus ombros, e há muita coisa a ser feita, ele entende isso, muitas almas estão se perdendo, ele entende isso, então ele quer mais ou menos carregar o mundo nas costas. Isso acaba sobrecarregando o jovem que, como eu disse, é um recruta inexperiente no campo de batalha. Ele ainda não entende como as coisas funcionam. Eu mesmo já passei, né, muitos momentos de conversas com alguns jovens que você via literalmente isso, né, aquela vontade, aquela garra, aquele desejo, aquela preocupação, porém
essa vontade, esse desejo, essa preocupação colocada em lugar errado, depositada em lugar errado, porque antes de fazer qualquer coisa, você tem que passar um tempo a sós com Deus, você tem que passar um tempo recluso, né? Entendendo aquilo que é o seu verdadeiro chamado, buscando de fato saber o que Deus quer para a sua vida, porque muitos deles fracassam porque investem o seu tempo, o seu esforço em ministérios que não são a vontade de Deus. Portanto, esses ministérios não vão para frente, não atingem os seus objetivos. Outro fato é aquelas pessoas que de fato até mesmo estão no caminho certo, é o ministério que Deus quer, porém eles negligenciam a questão da espiritualidade. E eles negligenciam o fato de que lutar contra as trevas não é lutar contra a carne e sangue, não é a oratória, não é o conhecimento teológico, não é a tua capacidade de se dispor a fazer as coisas para Deus que vai fazer você ser vitorioso na batalha espiritual. Batalha espiritual se ganha espiritualmente. Então esse background espiritual que está faltando em muitos jovens. Nós entendemos também que o advento da pós-modernidade contribui muito para isso, porque os jovens estão numa fase da vida em que eles estão envolvidos com muitas coisas, muitas descobertas, muitos sonhos, projetos e desejos, né, de alcançar os seus objetivos, tanto na vida secular quanto na vida espiritual. Então os jovens estão envolvidos com amizades, né, com divertimentos, com coisas do mundo muitas vezes, e eles querem simultaneamente aliar as duas coisas, né? Eu quero ser tão descolado e tão participante das coisas que a galera da minha idade está participando e quero também ser um homem de Deus e uma mulher de Deus. E aí que o negócio não acontece. Porque a Bíblia é bem clara que não há como você ter comunhão das luzes com as trevas. Isso é bem claro, isso é básico dentro da fé cristã, só que tem sido negligenciado literalmente. É por isso que há esse esforço tão grande por entretenimento nas igrejas. Por quê? Porque os jovens querem conciliar as duas coisas, né? Eu quero me divertir e quero fazer a obra de Deus. Eu quero me divertir e quero ganhar almas para Deus. Eu quero me divertir e quero ser um homem e uma mulher de Deus. Coisa que eu acho que já está mais do que na hora de nós entendermos que não funciona. Não funciona. Os jovens têm que entender que a vida espiritual é uma vida reclusa, é uma vida diferente dessa correria que nós vemos no mundo atual. O cristão verdadeiro e espiritualmente verdadeiro, genuíno, ele é uma pessoa geralmente solitária, porque são poucos os homens e mulheres de Deus, não muito de muitas amizades, porque afinal de contas as amizades não são espirituais como ele é, portanto não há como conciliar as duas coisas. Essas amizades vão estar tentando tirar ele dessa espiritualidade e ele vai tentar permanecer nessa espiritualidade, portanto não dá para conciliar as duas coisas. Um cristão genuíno também, ele não é de se divertir demais, né? Ele tem sim os seus momentos de alegria, de diversão, de descontração, porém ele tem que entender que uma vez que ele se torna um homem, espiritualmente falando, ele deixa as coisas de menino para trás, portanto não dá para exagerar muito no divertimento, na busca por alegria, na busca por bons momentos nesse mundo, porque a Bíblia também diz que nós não somos deste mundo, nós somos forasteiros nessa terra. Então todas essas coisas contribuem para o fato desses jovens fracassarem tão prematuramente na fé cristã. Porque eu acredito também que um dos fatos seja que eles não são instruídos para entender essas coisas. E quando as pessoas tentam instruí-los, né, eles não aceitam essa instrução. Porque não vai faltar líderes e pessoas que vão aprovar esse tipo de comportamento que não há como conciliar, né? Não vai faltar líder que vai promover diversões, né? Entretenimento, alegrias, né? Momentos de descontração e negligenciar a questão espiritual e dizer para esses jovens que não faz mal, que está tudo bem, que basta um culto de adoração, que está tudo certo com Deus. E aí esses jovens vão continuar nesse estado, né? De imaturidade espiritual e incapacidade de desenvolver o seu ministério de forma viva e eficaz, sendo presas fáceis do inimigo, que muito facilmente, porque tem anos e anos de experiência, vai derrubá-los. Mais cedo ou mais tarde vai derrubá-los. E os líderes que influenciaram esse comportamento irresponsável não serão penalizados, não serão responsabilizados, pelo menos não pelos ministérios. Talvez serão por Deus um dia, né, porque terão que prestar contas a Deus por aquilo que fizeram. Mas é interessante nós entendermos as coisas como elas são,
né? É importante nós entendermos as coisas como elas são. O que nós temos é cada vez mais jovens que teriam um ministério brilhante para desenvolver para Deus, que acabam naufragando na fé e até mesmo deixando de ser cristãos. Por quê? Porque fracassam nesses pontos que eu acabei de dizer. Até mais, pessoal.